Está a ouvir Alimentar com Inovação, um podcast da Syngenta. Porque a agricultura deve fazer mais do que alimentar o mundo, também deve melhorá-lo. Cereais em Portugal, sementes de futuro, é o tema do episódio de hoje do nosso podcast Alimentar com Inovação. Gravamos este episódio a poucos dias da realização do 16º Congresso Nacional do Milho e segundo encontro das culturas cerealíferas. E os meus convidados hoje são Jorge Neves, presidente da Ampromis, Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo, José Palha, presidente da AMPOC, Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais, e Pedro Martins, responsável de venda de sementes da Syngenta para Portugal, Galiza, Astúria e Cantábrias. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Começo então aqui pelo Jorge com uma pergunta que é a pergunta de 2 milhões. Como aumentar as áreas e o rendimento do milho em Portugal, considerando que produzimos apenas 25% do milho que necessitamos atualmente? Muito bem. Eu acho que vale mais que 2 milhões essa pergunta. Nós estamos a atravessar um período estrutural impactante para as culturas de cereais, e para o milho em particular, e por essa razão nós, de alguma maneira, forçamos e influenciamos os nossos decisores no Ministério da Agricultura para avançarem com uma nova estratégia enquadrada aos tempos atuais para os cereais. Essa estratégia prevê um conjunto de medidas que, devidamente implementadas, poderão ajudar a minimizar esta redução que tem existido nas áreas de cereais em Portugal, nomeadamente no milho. E eu destacaria aqui, do conjunto de medidas que existem na estratégia, 3 ou 4 que poderão ser mais impactantes. A primeira tem a ver com os instrumentos de apoio ao rendimento dos agricultores. Isso foi uma medida que já foi conseguida na estratégia anterior e que está a ser reforçada neste momento na atual estratégia e que tem a ver com aquilo que nós chamamos as ajudas ligadas. É uma batalha grande, conceptualmente era uma coisa que não era muito bem aceita pelos decisores a nível do Ministério da Agricultura. Conseguimos vencer essa batalha e hoje em dia os agricultores, no caso do milho, estão a receber qualquer coisa como 250 euros por hectare, na condição de entregarem o milho através das organizações de produtores, e essa foi outra luta da nossa parte para fortalecer o papel das organizações de produtores, e aquilo que também estava previsto em termos regulamentares é que esta ajuda possa subir para esgotar o envelope que lhe está atribuído, desde que as áreas inscritas sejam, salvo erro, 85% abaixo daquilo que era as áreas do período de referência. Portanto, isto permitirá, infelizmente, que é mau sinal, é um sinal que as áreas não estão a crescer face ao período de referência, mas permitirá pelo menos que quem se mantém na atividade tenha uma ajuda ligada substancialmente superior àquela que temos neste momento, e que pode ir no futuro, a partir de 2027, salvo erro, 345 euros por hectare. Se isso vai chegar ou não, vamos ver. E quais são então os outros 2 pontos da estratégia mais cereais que destaca como importantes para incentivar a produção? Em todas as medidas que estão preconizadas, há 2 que poderão ter um impacto mais direto, principalmente a nível da redução de custos, que neste momento é aquilo que está em cima da mesa, porque pelo lado dos proveitos nós não conseguimos maximizar o preço, porque o preço está plafonado pelo aquilo que são os preços internacionais, e os preços internacionais, por sua vez, estão deprimidos. A única maneira de conseguirmos maximizar o resultado das explorações é por via da redução ou otimização dos custos. E temos aqui 2 items que estão previstos na estratégia que são extremamente importantes para esse objetivo. É a agricultura de precisão, portanto, onde há muito a fazer, e lembro só aqui aquilo que tem estado em cima da mesa a ser discutido nos últimos tempos, que é a utilização de drones na aplicação de produtos fitofármacos, por exemplo. O outro tema que é importante é a utilização e a liberalização, digamos,
da utilização das NGTs. A Europa tem que, de uma vez por todas, assumir que a biotecnologia tem um papel importantíssimo no futuro da rentabilidade das culturas. Portanto, já lá vai o tempo dos OGMs, não vale a pena voltar a falar em OGMs, é uma moda que já passou. Neste momento, o que a Europa tem que se fixar é em criar condições para que a investigação a nível das NGTs prossiga, e prossiga no sentido de ser um efetivo instrumento de redução de custos para a parte dos agricultores e com todas as consequências que isso tem em termos de melhor aplicação de fitofármacos, de melhoria genética das plantas, utilização mais eficiente do fator água, que não é o caso deste ano, mas que tendencialmente será um bem cada vez mais escasso. José Palha, no caso dos cereais paraganosos temos níveis de autoaprovisionamento muito baixos, 6% no caso do trigo mole. Como é que se consegue dar a volta a esta situação e, no fundo, convencer os agricultores a produzir mais cereais paraganosos em Portugal? Bom, sabe que o nosso déficit na produção de cereais é uma coisa histórica. Aliás, um dos grandes drivers dos descobrimentos há 500 anos foi exatamente não sermos autossuficientes na produção de cereais. Já desde essa altura que tínhamos essa dificuldade. Depois temos a nossa dificuldade climática, que é este clima mediterrâneo que nós, sob o qual temos que viver, e a pobreza dos nossos solos, que são tudo fatores limitantes. E por isso o que nós temos vindo a assistir nos últimos anos não é, ao contrário do milho, em que grande parte da área passou da produção de milho para culturas permanentes, essencialmente as áreas que eram regadas. No caso dos cereais, o que nós temos vindo a assistir é, de facto, a abandono. Nós, neste momento, 53% da superfície agrícola útil portuguesa está inscrita no pedido único como pastagem, e os dados que mais do que duplicou nos últimos 20 anos, e os dados que nós temos do INE é que o número de animais se mantém mais ou menos estável, o que quer dizer que são áreas inscritas no pedido único para receber as ajudas da União Europeia com pastagem que não têm animais, no fundo é imediatamente antes de ser totalmente abandonado. E por isso é tão importante esta estratégia Mais Cereais, que em boa hora foi retomada por este governo, e nós acreditamos nunca que seremos autossuficientes, isso é uma coisa absolutamente impensável, mas que em vez de termos 5 ou 6% no trigo, podemos se calhar talvez chegar a 20%. E para isso temos que criar condições para que isso aconteça, e o poder político tem aqui, as opções políticas são aqui primordiais. Tal como no milho, o valor da ajuda ligada é um incentivo importantíssimo, e o que nós temos em vigor desde 2018, que na altura, quando foi pensado, tínhamos um mundo diferente, foi antes da pandemia, foi antes da guerra na Ucrânia, em que os custos dos fatores de produção tinham valores que não têm nada a ver com aqueles que são hoje, e que neste momento têm um valor absolutamente irrisório, e que é urgente que seja revisto, e que temos, enfim, mais ou menos a promessa do Ministro e no Gabinete de Planeamento que na próxima reforma que será revisto este valor em alta, e temos outras medidas, como uma outra medida importantíssima, que é aquela que é ligada com a água e que tem a ver com agilizar os processos de licenciamento de pequenas charcas e barragens, porque sendo os cereais de outono e inverno normalmente têm a ajuda do tempo e do clima, e que não é preciso regar, mas nas fases críticas do ciclo, e que normalmente será na fase de enchimento do grão, que acontece mais ou menos em abril, nós temos tido historicamente vagas de calor altíssimas, e nessa fase, com muito pouca água, conseguimos mais do que duplicar a produção do que seja apenas em sequeiro. Para lhe dar uma ordem de grandeza, com sequeiro puro e duro, a média dos últimos anos andará na casa de 1,5 toneladas, 2 toneladas, e com 1.000 a 1.500 metros cúbicos, que é uma quantidade de água mínima, conseguimos produtividades na casa das 5 toneladas, 6 toneladas, e por isso para esta área é tão importante essa medida da estratégia. E no fundo nós também temos vindo a fazer um caminho de valorização da produção. Esta medida da agricultura de precisão também é muito importante, temos que ser mais eficientes, e tudo o que conseguirmos fazer para aumentar a eficiência é absolutamente fundamental. Mas nós, ao contrário do milho, que a esmagadora maioria do milho produzido em Portugal é uma commodity pura que compete com o milho argentino ou com o milho do Brasil, nós nos cereais temos vindo a tentar a valorização da produção pela qualidade, porque nós não temos as condições para produzir quantidade, como têm, por exemplo, os nossos colegas da Bacia de Paris, que têm produtividades muito superiores às nossas, mas temos qualidade, e a indústria reconhece essa qualidade.
E nós, em 2017, a associação constituiu uma marca, que é uma marca de associação, que se chama Cereais do Alentejo, e que nessa altura comercializámos cerca de 400 toneladas com esse selo, que é certificado e totalmente rastreado, e hoje esta campanha iremos comercializar cerca de 8 mil toneladas e, no fundo, conseguimos uma valorização em relação ao cereal importado. Mas depois temos esta campanha que estamos a viver hoje, em fevereiro de 2025, que não para de chover há semanas seguidas, em que a instalação das culturas foi muito pouca, e provavelmente este ano será o ano de menos cereais. Eu tenho vindo a regredir ano após ano, e eu acho que este ano o salto ainda vai ser maior, porque há muitíssimo pouco cereal semeado, e o que está semeado ou está submerso ou está em condições dificílimas, quase de sobrevivência. E também esta questão que o Jorge acabou de falar da utilização dos drones, que é uma coisa que nesta fase em que é impossível de entrar máquinas no campo, mesmo que pare de chover amanhã, que não vai parar, mas mesmo que parasse de chover amanhã, era impossível para a semana entrar em qualquer solo para fazer tratamentos, para fazer adubações, para no fundo acudir às culturas na fase em que elas estão, e com drone isso seria possível de fazer, e neste momento na União Europeia é vedada a aplicação de fitofármacos com drone. Isso é uma limitação enorme, não só para o setor dos cereais, mas para toda a agricultura europeia. É uma desvantagem competitiva muito, muito grande. Pedro, a Syngenta desenvolve sementes híbridas de cereais, de milho, de cevada e também, mais recentemente, de trigo. Queres revelar-nos algumas novidades nesta área de negócio da Syngenta? Sim, dentro do negócio das sementes, da Syngenta, obviamente há duas culturas que se destacam, quer em Portugal, quer em Espanha, o negócio é ibérico, que são o milho e o girassol. No entanto, outras culturas como a colza, especificamente falando de cereais, o trigo convencional, não vendemos diretamente, mas está licenciado a terceiros, e como sabes, a Syngenta no final de dezembro de 25 desinvestiu completamente no negócio das cevadas malteiras, vendeu toda a genética, vendeu a fábrica e também a transferência das pessoas que nela trabalhavam, porque assumiu que o seu grande objetivo tem a ver com a hibridação dos cereais. Como sabes, há 10 ou 12 anos que lançamos especificamente a marca Ivido, as nossas cevadas híbridas, sobretudo em Espanha, onde o mercado de cereais não é comparável ao português, mas há cerca, eu diria que 2 ou 3, começámos em Portugal a tentar fazer algum trabalho com este tipo de sementes, que eu acho que tem sido bem aceito. Facilmente vemos algumas mais-valias neste tipo de variedades, diz logo o seu grande porte, por exemplo, a produção forrageira. No norte temos casos muito, muito interessantes de produções forrageiras muito diferentes das cevadas convencionais, e depois um poder de afilhamento muito grande, e daí uma supressão quase, não diria 100%, mas muito grande das infestantes. Este ano lançamos também em Portugal, de uma forma muito limitada, porque a semente disponível, a maior parte fica do lado da fronteira, as variedades Neo, que são cevadas resistentes, eu ia dizer tolerantes, mas são resistentes às viroses da cevada, um problema que, por exemplo, no milho tem causado imensos problemas aqui em Portugal, e com resultados muito, muito interessantes. Estivemos presentes no campo em Castro Verde ano passado, e os resultados foram realmente interessantes. Em janeiro de 26, registaram-se pela primeira vez as 2 primeiras variedades de trigo híbrido, por um processo. Estas variedades existem desde finais dos anos 90, inícios do ano 2000, mas por uma técnica de hibridação química, e desde há 15 anos que a Syngenta vem perseguindo o objetivo de, através de outra técnica, conseguir registrar estas variedades. E é com muita ilusão que conseguiu. Vejo dentro da empresa, principalmente nos países do norte da Europa, muita ilusão, e agora falta-nos ficar à espera para saber quando poderão chegar a Portugal. Ou seja, e essa hibridização, essas sementes híbridas poderão ser, no caso dos cereais para grãos, também aqui uma alavanca para o rendimento, uma forma também de incentivar os produtores portugueses a irem por esse caminho da produção de cereais? E eu penso que o José mostrou-nos claramente o problema dos cereais em Portugal, e penso que ninguém tem dúvidas das mais-valias do vigor híbrido, da chamada heterosis nas sementes. O caso do milho
há cerca de 90 e tal, 1930, quando se lançou as primeiras variedades híbridas de milho, e o salto qualitativo e de rendimento foi brutal. A ilusão é essa, é que realmente possamos ter variedades muito mais adaptadas, muito mais rústicas e com rendimentos superiores, que deixem mais dinheiro no bolso dos agricultores e que possam ter um efeito também no ambiente, com menos aplicações de farmacêuticos, atuação, etc. Por si só, não creio que realmente sejam a solução para este problema que o José acabou de referir, mas sim, pode ter uma mais-valia pelos custos de produção, como já foi referido anteriormente. Porque, no fundo, é necessário ter aqui várias ferramentas que possam ajudar, de facto, o agricultor a ter menos custos na produção, como dizia o Jorge, não é? E também, além desta questão das sementes híbridas, também se coloca a questão da agricultura digital. Lá está, os serviços que podem apoiar os agricultores. Na Syngenta têm sido dados alguns passos nesse sentido, há muito caminho feito noutros países. O que é que os agricultores portugueses podem esperar, nomeadamente os produtores de cereais? As soluções digitais é outro dos grandes pilares que hoje em dia, dentro da Syngenta e de outras companhias, está realmente a ter uma importância muito, muito grande. Para teres uma ideia, estamos prestes de contratar, de abrir um posto de trabalho para uma pessoa que se vai ocupar apenas deste segmento dentro da Syngenta. Eu penso que as soluções digitais, aquilo que nos dão é uma toma de decisões baseada em dados. Dentro a Syngenta, agora na feira da Alemanha, a Agritécnica abriu completamente a sua plataforma CropWise para uso da agricultura em geral. No que nos diz respeito, em Espanha começamos este ano, em Portugal iniciaremos apenas no próximo ano. Dentro das sementes usamos mais um módulo que se chama Seed Selector, e aquilo que nos faz este módulo e o algoritmo, ou seja, uma base de dados de mais de 85 mil ensaios por toda a Europa, em Portugal, Espanha, e baseado também num historial climático de mais de 30 anos, tipo de solos, e o algoritmo aquilo que nos dá é um aconselhamento da variedade mais idónea para determinadas condições. Até agora fazemos com a nossa experiência, o nosso dia-a-dia, o conhecimento, mas aqui baseamos realmente em dados muito mais fiáveis. Não quer dizer que a experiência não seja importante, mas eu penso que vamos ser muito mais assertivos na recomendação. Penso também, por exemplo, no que os colegas da proteção de culturas já têm vindo a fazer há 2 anos, as armadilhas digitais, por exemplo, que têm sido muito importantes na cultura da vinha e do olival, onde quase que evita que diariamente ou 2 em 2 dias o agricultor tenha o técnico de ir ao campo a controlar, por exemplo, o nível de lobésia que se encontra na armadilha, e o aparelho basicamente o que nos faz é identificar a praga e envia os dados para uma aplicação digital ou seja, permite a quem está a ler uma intervenção muito mais acertada e assertiva. Muito bem. Jorge, perguntar-lhe também qual é que é, neste momento, serão muitos certamente, mas o maior desafio técnico que considera que existe na cultura do milho? Acho que o maior desafio técnico neste momento na cultura do milho é como contornar a queda sistemática de matérias ativas que está acontecendo na União Europeia. Nós, até há uns anos atrás, era completamente impensável que a variação de produção de um ano para o outro no milho fosse qualquer coisa acima de 10%. 10% de variação para baixo na produção por hectare, já era preciso que o ano fosse um ano completamente excepcional de mau. Hoje em dia, num ano completamente normal, infelizmente nós já estamos a verificar quebras de produção superiores a 10%, 15%, 20%, às vezes até mais, devido essencialmente a pragas e a infestantes e a doenças que não é possível combater com as ferramentas que existem atualmente. Isso é uma coisa completamente impensável, e esse é que é o grande desafio, e que isso entronca um bocadinho com aquilo que falávamos há pouco, com a introdução da biotecnologia, que é a única forma de ultrapassar isto, porque eu não estou a ver a União Europeia a fazer marcha atrás e a voltar a autorizar aquilo que já proibiu atrás. Portanto, só podemos lá ir por via da biotecnologia, preparar as nossas plantas para aquilo que são os constrangimentos e os stresses causados por estas
por estas pragas e por estas doenças. Falámos há pouco na questão dos vírus. Neste momento o milho está com um problema de uma virose, que é o vírus do nanismo, que está a provocar quebras de produção enormes. Por outro lado, em termos sanitários, temos o desafio da Atura Stramónio, portanto, o vulgo Figueira do Inferno, que as ferramentas que existem à disposição dos agricultores para combater esta erva e este infestante não são suficientes. Portanto, temos aqui um problema sanitário, um problema potencialmente a agravar-se de ano para ano, porque as soluções de herbicidas persistentes cada vez são menores e, portanto, a permanência desta infestante vai ser cada vez maior e cada vez mais a afetar a qualidade dos milhos que vão para o mercado. Sobre a questão das NTGs, houve um princípio de acordo em dezembro entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu. Considera e perguntei para ambos, consideram que é o princípio de acordo desejável? A União Europeia está a ser suficientemente arrojada ou está com uma postura demasiado cautelosa? Eu não conheço em detalhe o que é que são, neste momento, as negociações entre o Conselho e o Parlamento. Desconfio sempre da cautela da União Europeia, porque é sempre muito mais cautelosa do que o resto do mundo. O resto do mundo progredido, a Europa discute conceitos, e ao discutir conceitos, perde o comboio. Esperemos que desta vez as pessoas percebam exatamente o que é que está aqui em causa. Nós sabemos que há certos países, nomeadamente países da Europa Central, que são sistematicamente contra tudo isto, porque têm uma agricultura que não tem nada a ver com a agricultura do sul da Europa, os desafios da Europa Central não têm nada a ver com os desafios do sul da Europa e, portanto, acham que não é necessário estar a discutir isto. E, portanto, nesta passa desculpas e passa discussão, a Europa vai sistematicamente perdendo o comboio. Vamos ver o que é que acontece desta vez. Esperemos que não aconteça nada disso. José, qual é a sua opinião sobre este tema? Enfim, o princípio da precaução, que é o princípio pela qual a União Europeia sempre tem vivido, é uma coisa que nos deixa, a nós agricultores, muito apreensivos, até porque, e só voltando um bocadinho atrás, a questão dos drones, por exemplo, no Brasil, que tem uma agricultura super desenvolvida, as culturas permanentes, 100% das aplicações de fitofármacos são feitas com drones há alguns anos e tenho conhecimento que há drones que conseguem levar 250 litros de calda e conseguem tratar uma seara de soja com 7.000 hectares num dia, que é uma coisa absolutamente incrível. A máquina europeia enfim, parece um comboio a vapor que anda devagar demais e quando todo mundo já nos ultrapassou é quando nós vamos começar a adotar essas tecnologias. Por isso eu tenho sempre muito medo da maneira como a política europeia é decidida, especialmente com estes temas que podem ser mais sensíveis e nós temos, em muitos casos, os agricultores de um lado e depois o resto, uma sociedade cada vez mais urbana e com muitas preocupações ambientais que nunca teve a falta de comida na prateleira dos supermercados e que para eles o campo tem que ser uma coisa idílica para andar a passear e não para produzir alimentos e essa diferença de conceitos é muito preocupante. A ANPOC, em conjunto com o INIAV e o Instituto Politécnico de Beja, têm promovido ao longo quase de uma década a formação técnica dos cereais. E o objetivo desta formação é tornar a produção mais sustentável e mais rentável. A pergunta é, têm-no conseguido? O nosso objetivo, quando começámos esta formação, era exatamente adaptar o itinerário técnico ao potencial produtivo. Como eu falei há pouco, enfim, e anos como este ano, completamente, já não podemos falar dos anos normais, já não existem anos normais, aquilo que estávamos habituados há 50 anos. Todos os anos temos desafios diferentes e nas culturas, neste tipo de culturas em que as margens são muito reduzidas, não se pode tratar os cereais como uma receita. E nós viemos a perceber também outro grave problema da agricultura portuguesa, essencialmente, mas também europeia, que é o envelhecimento da população. E a população ativa na agricultura, especialmente nos cereais paraganosos e especialmente no sequeiro, era uma população mais envelhecida. E as pessoas novas que entram neste setor, normalmente, são novas gerações de famílias de agricultores, em que sempre fizeram os cereais com a mesma receita todos os anos, a mesma adulação, 2 adulações de cobertura, um fungicida, enfim, uma receita que estava a mesma densidade sementeira. E o que nós tentámos fazer com isto, e temos tido algum sucesso, porque nós estamos na 9ª edição e temos tido em média 30 formandos por ano,
no fundo, é dar ferramentas a essas pessoas, quer das novas tecnologias, com o apoio de uma série de empresas que são nossas parceiras, de passar a mensagem que a tecnologia que existe disponível consegue aumentar em muito a eficiência e a produtividade, porque no fundo só tratamos as culturas quando elas merecem esse tratamento e com a quantidade que é necessária, e tirar partido desta tecnologia para aumentar a eficiência. E este ano, por exemplo, isto também é uma novidade, a região de Trás-os-Montes era uma região historicamente muito produtora de cereais, em que especialmente o centeio e do trigo, barbela, e que nas últimas décadas a produção praticamente parou, pelo menos aquela que chega ao mercado. O que ainda se continua lá a produzir são cereais para consumo dos agricultores, que têm uma componente pecuária. E nós, por via de um projeto europeu para salvar a águia caçadeira, que é um projeto LIFE, que se chama SOS Pigargos. A águia caçadeira é uma espécie que faz o ninho nas searas de cereais e que está em vias de extinção, e então, para promover a salvação desta águia, tem que se produzir cereais, porque senão elas não têm habitat para fazer o ninho. E as regiões onde é mais importante é exatamente o Campo Branco e a região de Trás-os-Montes. E com este projeto LIFE nós estamos muito empenhados no sucesso disto e em aumentar ou voltar a produzir algum cereal, até porque existe ainda vontade e existe maquinaria e não existia a rentabilidade. E então nós temos feito um trabalho importante. A Sonai também é parceira neste consórcio. Estamos inclusivamente numa fase já muito adiantada de constituição de uma organização de produtores de cereais na região, e vamos fazer lá pela primeira vez uma formação técnica também dos cereais em Trás-os-Montes. Enfim, nós enquanto associação temos feito este caminho de quase este trabalho de formiga, de tentar não perder completamente a produção de cereais, até numa lógica de ocupação do território é tão importante, e por isso temos tentado de todas as formas que estão ao nosso dispor, e em que a estratégia vem dar aqui uma ajuda pública, mas da parte que depende de nós e dos agentes locais, temos feito este trabalho de tentar que se continue a produzir cereais em Portugal, e naquelas zonas que estão abandonadas, que se volte a produzir cereais em Portugal. Todas as iniciativas são meritórias, sem dúvida. Pedro, uma das culturas que não falámos ainda, pelo menos não desenvolvemos aqui, é o girassol. A Syngenta, no fundo, faz multiplicação de sementes de girassol e tem uma área anualmente de 1.500 a 2.000 hectares de cereais de girassol, de área de girassol em Portugal. É uma cultura interessante para os agricultores portugueses. Como é que a genética também aqui pode ajudar a que seja mais interessante e mais rentável? De facto, a área de girassol em Portugal, como diz, é quase inexistente. Penso que 2.500, 2.600 hectares. Eu penso que quase 90% são para multiplicação. A Syngenta já multiplicou cerca de 3.000 hectares, numa altura que não houve água disponível na Andaluzia. A empresa trouxe para aqui a multiplicação, com resultados bastante interessantes. Mas realmente, dentro da Syngenta, nós temos um negócio dividido em 3 áreas, e eu, quando temos reuniões, há cerca de 700.000 hectares de girassol em Espanha, e nós aqui simplesmente não temos área disponível. E eu não tenho dúvidas que é uma solução bastante interessante. Este ano o preço está bastante convidativo, ainda agora os colegas me falaram quase 580, 600 euros por tonelada. Penso que o escoamento da produção em Portugal é garantida, e já tivemos exemplos práticos aqui bem perto, em regadio de produções a bater nas 5 toneladas. Eu não sou do Sul, eu sou do Minho, não se faz girassol, mas a ideia que eu tenho é que o girassol em Portugal sempre foi uma cultura para aqueles campos que nunca produziam, de sequeiro, e obviamente aí penso que o interesse não é tão interessante. Olhando para a genética que a Syngenta tem, que é uma genética bastante evoluída, nós lançamos há cerca de 2 anos as variedades ER, que englobam na mesma variedade as tecnologias existentes já de Clearfield e Express, ou seja, a mesma variedade, tolerância aos herbicidas Imazamox e tribunorametil. Em termos de tratamentos de sementes também está bastante evoluído contra, por exemplo, uma doença, o milho, que afeta bastante o girassol, contra as pragas de solo. Em termos de genética também incorporam tolerância a várias raças de rabo de raposa, ou seja, eu penso que não é por uma questão de produtividade que a cultura do girassol
não será realmente uma cultura interessante para fazermos. A verdade é que há pouco falávamos do milho, que este ano temos sentido um desânimo geral e muitas mais perguntas acerca do girassol do que no passado. Não sei se haverá aqui um volte-face para voltarmos a ver alguns campos de girassol em Portugal. Esta questão também das novas técnicas genómicas e da perspectiva de uma empresa que é produtora de sementes, como é que a Syngenta também vê esta questão e a possibilidade de estas novas técnicas poderem alavancar a produtividade e a adaptação às alterações climáticas? E penso que o Jorge focou muito bem o aspecto da importância das novas técnicas e realmente de onde estamos nós inseridos, que é a Europa, e o José também referiu. São técnicas novas para nós, mas a primeira publicação é de 2012, que foi publicada a ação os primeiros estudos. E em 2014 foi feito o primeiro trigo híbrido, o primeiro trigo resistente a milho. Curiosamente, no Japão, em 2021 foi lançado um tomate com propriedades para a redução da tensão arterial, um problema que, em termos de saúde em todo o mundo, afeta milhões de pessoas. Não tenho dúvidas da importância. Penso que este princípio de acordo é um primeiro passo importante. A votação será agora na primavera e que podermos trazer variedades, em vez de demorar 10 anos, demorarão 5. Tolerantes a doenças que incorporam muito mais nível de vitaminas, de ácidos gordos poliinsaturados, e foi descoberta ano passado, foi publicado, penso que em abril do ano passado, numa revista Nature Life, a descoberta do genoma de uma cevada silvestre capaz de prosperar em ambientes salinos e alcalinos. Isso seria, por exemplo, uma oportunidade para milhões e milhões de hectares em todo o mundo que não são cultivados. Poderia ser uma arma super importante para lidarmos com esta questão de alimentar 8 ou 9 mil milhões de pessoas. Alimentar com inovação, não é? Que é aqui precisamente o nome do nosso podcast. E uma questão que, no fundo, acaba por enquadrar tudo isto, que é a geopolítica, que são os acordos de comércio. Perguntava-vos a ambos, começo talvez pelo Jorge, o que é que acha que as principais ameaças e oportunidades aqui a nível da geopolítica e dos acordos de comércio? Temos Estados Unidos, União Europeia, com esta guerra das tarifas, temos o acordo do Mercosul com a União Europeia. Onde é que vê oportunidades e ameaças? Temos o acordo com a Índia. O acordo com a Índia também? Eu não me queria pronunciar demasiado, porque esse vai ser um tema importante no 16º Congresso Nacional do Milho, que vai decorrer daqui a uma semana. Portanto, eu não queria dar a revelar aqui nada daquilo que lá se vai passar. Dá um pontapé de saída aqui. Mas nós acho que estamos aqui perante uma encruzilhada complexa. E tem havido, penso que tem havido até junto dos agricultores alguma desinformação e alguma falta de informação. Eu ainda outro dia, numa reunião em que estive, sugeri a toda a gente ter à mesa de cabeceira o discurso do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que fez outro dia em Davos, porque ele pôs o dedo na ferida e diz que nós estamos numa época de ruptura e não de transição. Portanto, o mundo a que nós estávamos habituados acabou. Mas acabou mesmo. Portanto, nós temos que encontrar aqui uma nova forma de nos relacionarmos entre blocos, principalmente blocos político-comerciais e até militares. E eu leio o acordo do Mercosul com a União Europeia à luz daquilo que é a realidade neste momento. A Europa está completamente isolada do mundo. O principal aliado que tinha já não o tem, todos os aliados comerciais que tinha, enfim, são todos duvidosos, não é? A Rússia, por um lado, a nível energético, deixou de o ser, a China, como grande aliado comercial ou grande parceiro comercial, em termos geoestratégicos, todos nós temos as nossas grandes dúvidas. Portanto, a Europa tinha que se agarrar a alguém, e o agarrar a alguém tem que ser um bloco com um potencial de transações comerciais muitíssimo elevado, porque estamos a falar aqui se calhar num mercado de quase 500 milhões de pessoas. E, portanto, obviamente que haverá quem esteja prejudicado e quem fique prejudicado no meio de tudo isto, mas também há quem saia beneficiado. Eu recordo-me daquilo que foi a polémica
à volta do acordo União Europeia-Canadá, aqui há uns anos atrás, em que isto iria ser um desastre completo, mas, por exemplo, só a França aumentou as suas transações comerciais com o Canadá para aí 4 ou 5 vezes. Portanto, isto não é assim tão mau quanto parece, nem tão bom, ou aliás, não tão bom quanto nós gostaríamos, nem tão mau quanto parece. Para os produtores de milho, porque o Brasil e o Mercosul, os países do Mercosul já são grandes fornecedores de milho a Portugal, não é? Com a abertura mais ainda do mercado, isso vai ser positivo para nós? Positivo não vai ser para os produtores de milho, de forma nenhuma vai ser positivo, mas também já estávamos a sofrer as consequências de uma abertura em termos comerciais aos cereais da América do Sul. Portanto, a situação neste momento é neutra. Agora, o que nós pretendemos é que ela não passe de neutro mau, não é? Porque daqui para a frente o milho já não vai entrar, como também não entrava agora, com qualquer tarifa em cima. O que nós exigimos é que haja aqui alguma equidade em termos de condições de produção. Não é possível e não é sustentável que aos agricultores europeus seja vedado a utilização de determinadas ferramentas que continuam a ser utilizadas nos países do Mercosul. Isso traz-nos aqui uma situação desconcorrencial extremamente penalizante para o lado dos agricultores europeus. Portanto, não é o Mercosul que vem, de alguma maneira, oficializar isso. Não, isso já vinha de trás. Agora, o Mercosul pode ser a oportunidade de a Europa impor as cláusulas de salvaguarda que penso que até farão parte do acordo. Até nesta passa-bolas de um lado para o outro, até à assinatura do acordo há pouco tempo, na América do Sul, já não me recordo se o presidente de um dos países, do Uruguai, do Paraguai, dizia, quer dizer, falava com muita admiração de haver cláusulas de salvaguarda. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está devidamente esclarecida e que nós gostaríamos que ficasse devidamente esclarecida a bem dos produtores de milho e de cereais europeus. José, falou da Índia, do acordo União Europeia-Índia. Não se sabe ainda muito, pelo menos eu não sei muito, sobre a parte da agricultura. Que reflexo é que acha que vai ter, nomeadamente também na área dos cereais? Como você, eu ouvi a notícia que tinha sido assinado um acordo e por acaso em conversa neste fim de semana com um grande produtor de azeite espanhol, disse que podia ser uma grande oportunidade para o azeite ibérico, melhor oportunidade até o acordo do Mercosul. Agora, em relação àquilo que o Jorge diz, eu subscrevo integralmente aquilo que o Jorge disse, ainda acrescento uma coisa, que eu acho que é a grande razão pela qual nós temos assistido a manifestações contra o Mercosul e há tanta renitência dos agricultores em relação ao acordo. É que antigamente, até a assinatura do acordo, os produtos vinham da América do Sul para a Europa, especialmente porque nós necessitávamos deles, a Europa necessitava deles, e no fundo eram as regras do mercado a funcionar, e todos os europeus sabiam que os produtos que vinham de lá eram produzidos de formas diferentes, com milho transgénico, enfim, uma data de eventos que nem sequer são permitidos na Europa, substâncias ativas que não são permitidas na Europa, a questão social, os salários, enfim, toda essa envolvência ligada diretamente com a produção, condições totalmente diferentes das nossas. E desde o fim da Segunda Guerra Mundial que existe a política agrícola comum, que no fundo naquela altura serviu para garantir alimentos de qualidade a preços que os consumidores europeus pudessem pagar. Nos últimos anos tem tido uma vertente ambiental cada vez mais incisiva, mas no fundo esta política agrícola serve para compensar os agricultores europeus, serve como almofada para o rendimento dos agricultores europeus, com todas as vantagens que existem de termos produção na agricultura, da ocupação do território, de não estar dependentes de países terceiros, enfim, todas as vantagens que nós temos em produzir localmente na Europa. E o que nós estamos a assistir neste momento é que a Europa assina acordos em que, digamos, que autoriza a que venham produtos para a Europa combater com os nossos, na mesma prateleira de supermercado, ao lado um do outro, produzidos de formas totalmente diferentes, sem a almofada da política agrícola comum, que é uma coisa que é espantoso, é que o orçamento da União Europeia vai aumentar e o da política agrícola comum. A proposta está em cima da mesa é de uma redução de 20%. E é isto é que revolta os agricultores europeus, porque se nós vamos competir sem ter as mesmas ferramentas para competir, então tínhamos que ser compensados de outra forma para que no fundo consigamos continuar a produzir. E o caminho que a Europa está a levar, e é todas estas discussões que temos assistido e manifestações nas ruas
com alguma intensidade que nós vimos em Bruxelas e vimos também em Estrasburgo, é exatamente por isso, é que a Europa está a ir no caminho errado na nossa visão, e eu acho que deve ser na visão de todos os europeus, de todos os cidadãos europeus, é que está este caminho que a Comissão está a querer levar, torna-nos totalmente dependentes de países terceiros, e é isso é que é preocupante, porque se os agricultores não ganharem dinheiro, obviamente mais tarde ou mais cedo fecham a atividade. Nós já temos vindo a assistir a isto em Portugal, com a área de abandono a aumentar, esta questão das áreas inscritas como pastagens, e o caminho está aberto para muito mais área siga esta tendência, e por isso é que eu acho que não é o acordo em si que é mau, é o que a Europa está a fazer para defender os agricultores europeus. Eu acho que isso é que é o grande problema. Muito bem. Os cereais são, de facto, a base da alimentação mundial e é cada vez mais necessário alimentar com inovação. E no campo político é necessário atuar com firmeza, também com diplomacia, em prol dos interesses da soberania alimentar da Europa e de Portugal. E assim terminamos mais um episódio do Alimentar com Inovação. Eu agradeço aos meus convidados de hoje para falar deste tema tão importante que são os cereais e despeço-me até uma próxima oportunidade.